Duda. A Duda já caiu. Agora deu certo. Pena não poder ouvir todo mundo. Luana, Giovana. Carol, Giovana, Helena, Maria Eduarda, Gomes. Da sala de aula, eu não estou aguentando mais esse negócio de ficar dando aula online, não. Saudade de todo mundo também. Você vai fazer esse negócio todo dia agora, só para indicar a atenção. O problema é que só eu converso, né? Eu vou fazer isso aqui também para todo mundo conversar. Aqui, até vou precisar da opinião sua, quando o pessoal vai chegando, a gente já vai conversando aqui, porque eu vou precisar da ajuda sua com o seguinte. Vocês viram aquelas provas do SPE, não é verdade? Essas provas do SPE, elas surgiram, caíram no colo da gente também. Assim como vocês ficaram sabendo disso muito em cima da hora. Vocês ficaram sabendo disso muito em cima da hora. Então, só que lá a gente está precisando de ver aquela matéria, porque a matéria que a gente só ia começar a ver semana que vem, que é a Geometria Analítica. Ela é uma matéria fácil, mas eles marcaram para a gente fazer aquela prova. Alguém fez a prova? Pegou aquela prova para fazer? E, gente, alguém pegou aquela prova para fazer a prova do SPR? Pois é, gente, isso eu constatei, e isso aconteceu não foi só com a gente não, tá? Só com a nossa unidade, não. Isso aconteceu com as outras unidades. Da matéria está um pouco adiantada, sabe? Os professores de matemática também das outras redes, a gente tem um grupo de WhatsApp, e todos eles fizeram a mesma questionamento, né? Porque a matéria está cobrando o capítulo 23 e nós estamos finalizando o 22. Mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Eu estou vendo aqui o pessoal está reclamando positivo, mas não vamos fazer isso não. É o que a gente tem por enquanto, né? Ele não está abrindo, cara, justamente porque está tendo muito acesso, né? Aí acontece isso. Mas e aí, vamos. Eu sei que a Luana também pediu para tirar dúvida no exercício. Eu até fiz aqui, Luana, a dúvida que você pediu foi o exercício. Eu fiz o 1, 2 e 3, daqueles que eu mandei para vocês, de arco duplo. Você deve ter sofrido para fazer isso aí, porque não é tão fácil. A matéria é difícil. Mas eu fiz um exercício, vou mandar foto para vocês. Aí eu fiz ele em papelzinho, mando a foto para ajudar. Agora, esse negócio do SPS não deixam de fazer, tá? Eu fiquei sabendo que são poucas questões, são 4 ou 5 questões, é uma coisa rápida de resolver. Vai tentar resolver, tá bom? Eu vou tentar explicar para vocês. Vamos começar. Se podia pegar um livro didático, pega um livro didático. Deixa eu ver ele aqui. Pega ele para nós aí na página. Capítulo 23, na página 34 em diante. Página 34 em diante. Tem como vocês pegarem o livro aí para a gente poder dar uma explicaçãozinha sobre essa matéria? O livro didático, página
Pode até começar aí, a página 37, para ser mais exato. Eu começo a falar sobre distância entre dois pontos. Página 37, distância entre dois pontos. Livro didático. Não, o de 20 questões, Malu, presta atenção aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. O de 20 questões, ele vai ser feito em caderno. Gente, não digita nada agora não. Deixa eu só responder a Malu aqui, que me perguntou um negócio, é importante. A primeira semana... Espera aí, deixa eu organizar as ideias aqui, gente. Espera aí, Malu. Primeira semana, eu pedi para vocês 20 questões. Tá? Eu mandei um arquivo. Essas 20 questões vocês vão fazer no caderno. Deixa isso no caderno. Ok? Não preciso de mexer com isso. Tá? Deixa lá no caderno, depois eu vou olhar, porque isso foi o nosso combinado na primeira semana. Nessa segunda semana, eles já falaram o seguinte, que as atividades têm que ser postadas no positivo on. Então, tudo que a gente fizer, tá? Vocês têm que ir lá e colocar as respostas lá. Então, faz isso em forma de um arquivo e manda isso lá pelo positivo on para ficar registrado. Até essa semana. Ok? Agora, o que a gente ia fazer essa semana, que está marcado para vocês me entregarem até quarta-feira, então a gente pode fazer isso depois. Pode fazer semana que vem. Para hoje, o que nós vamos fazer hoje? Começar a matéria já do capítulo 23. É isso que eu estou querendo. Começar a adiantar uma matéria do capítulo 23, que é a matéria da prova do SPE. Entenderam? Então, vão ficar assim. As 20 questões vocês vão fazer no caderno, deixa quietinho no caderno. Depois, quando a gente voltar, eu olho isso. Até essa semana, vocês podem enviar pelo positivo até quarta-feira. Então, a gente tem a semana que vem ainda para olhar isso. E hoje, a gente começa as questões de geometria analítica. E vocês não podem deixar de fazer essas atividades do SPE. Entenderam? Pode ser assim? Eu acabei respondendo isso aí, mano, até quarta-feira. Tá? Até quarta-feira. Lá no positivo on. Tá bom? Gente, só tem 15 alunos na sala. Cadê os outros, hein? Vocês mandaram no grupo aí o link para todo mundo ficar vendo, para todo mundo saber. Só tem 15, 16 alunos, entrou mais um. Então vamos lá, vamos começar a matéria sobre geometria analítica. Olha, me fala que vocês vão enxergar o que eu no quadro aí. Deu para enxergar? Deu, né? Enxergar? Alguém dá um joinha aí, ok, se deu para enxergar. Bom, gente, a geometria analítica é aquela geometria que a gente vai trabalhar no plano cartesiano. Tudo que nós fizermos, ela vai estar no plano cartesiano. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos prestar atenção aqui. Ó. A geometria analítica, ela trabalha, né, exatamente com a distância entre pontos e ali a gente vai construindo algumas coisas. Peguem, quem chegou agora, eu pedi que abrisse o livro na página 37 do livro didático. Tá? Página 37, capítulo 23, se não me engano. É a página 27. A geometria analítica, vocês vão chegar nele. A geometria analítica ela vai trabalhar no plano cartesiano. Tá? Então, isso aqui vocês já sabem bem a função do plano cartesiano. Valores positivos de x, valores negativos. Aqui é o eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui a gente tem os valores positivos e os valores negativos. Né? Funciona assim. Quando a gente vai calcular a distância entre dois pontos, a primeira coisa que pede, né? Por exemplo, eu quero calcular a distância entre esses pontos aqui, 2 e
3 e o ponto 5, 6. Tá. Vou calcular a distância entre esses dois pontos. 3, 2, 3, 5, 6. Gente, outra coisa, vai fazendo isso no caderno aí, tá? Colocando esses exemplos, fazendo isso aqui, igual como se não tivesse em sala de aula mesmo. Então, por exemplo, eu vou calcular no plano cartesiano, vou pegar esses dois pontos. A gente sabe o seguinte, que o primeiro ponto sempre é x e o segundo ponto sempre é y. Né? Então, aqui a gente tem o x e o y. Então, vamos pegar o ponto A, que é 2 e o y é 3. Vou ficar aqui, 2 e o y é 3. E o B, o x é 5 e o y é 6. Todos os dois são positivos. Então, vamos colocar mais ou menos aqui. 5 e 6. Então, ele está calculando essa distância aqui, ó, do ponto A ao ponto B. Então, se você usa os dois pontos, que são chamados de coordenadas, a gente pega essas coordenadas, marca os dois pontos, tá? E passa aqui a reta. Ele está querendo a distância dessa reta. Entenderam até aqui? O que é? O que ele está pedindo? Ele está querendo a distância do ponto A e o ponto B. Ok? Então, nós vamos calcular a distância entre esses dois pontos aqui, ó, vamos chamar de D. Agora, observe o seguinte, que essa distância, eu posso fazer isso aqui, olha. Tá vendo? Eu vou ter que um triângulo retângulo. Então, vocês vão observar o seguinte, para calcular essa distância, nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu tenho essa distância aqui, que é 5 menos 2. Claro, 5 menos 2. E tenho essa distância aqui, que é 6 menos 3. Tá vendo? 6 menos 3. Então, nós temos um triângulo retângulo assim. Aqui vai ser 5 menos 2, que é 3. Aqui 6 menos 3. 3. Então, eu estou calculando que a distância dos pontos nada mais é do que a hipotenusa, né? A gente calcular. Só que o que acontece? Essa distância aqui, a distância ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser igual. Para não enxergar aqui. Então, vai ficar aqui o seguinte: 3 ao quadrado que é 9, mais 9. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada. Raiz quadrada de 18 vai dar o quê? Então, a distância vai ser igual a 3, raiz de 2. Essa é a distância, tá? Entre dois pontos. Só que existe uma fórmula. A gente vai ver como é que usa essa fórmula agora. Copie isso aí no caderno de vocês e eu vou explicar com a forma como é que a gente faria. Aí, 2 segundinhos para vocês copiarem isso aí. Bom, na verdade, vocês não precisam copiar agora, né? Porque o vídeo vai ficar aí com vocês. Depois você abre o vídeo e dá uma pausa nisso aí. Se ninguém vai copiar nada agora, só prestar atenção mesmo. Então, vou fazer o seguinte aqui agora. Não precisa copiar mais, vou começar copiando, depois continua. Tá? Porque o vídeo ele vai ficar salvo aí para vocês. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos chamar aqui de x1 e aqui de x2. Você lembra que era 5 e 3? Aqui eu vou chamar de... Isso aqui eu vou chamar de y1 e esse aqui de y2. Tá? Então, essa distância aqui, ó. Vocês lembram que a gente tira o 2 aqui e joga na raiz quadrada? Por isso que a distância entre dois pontos sempre vai ser essa forma. A gente está pegando essa distância menos essa. x2 menos x1. Isso aqui é o quadrado. Eu tirei o 2 do teorema de Pitágoras. Mais
Eu vou pegar agora essa distância aqui, olha, que vai ser y2 menos y1. Isso aqui, essa é a fórmulazinha, né, que a gente usa para calcular a distância de dois pontos. Entendeu? Essa forma que a gente vai pegar e usar quando a gente for calcular a distância de dois pontos. Então fica assim, ó, x2 menos x1, tá, ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, tira a raiz quadrada, a gente encontra essa distância de dois pontos. Ok? Vamos passar para o próximo assunto. Tá? Depois vocês voltam, esse vídeo vai ficar salvo, vocês voltem isso aí e dão uma estudada nele. Tá? Entenderam mais um pouco? Entenderam mais ou menos, gente? Manda um sim ou não aí, se vocês entenderem um pouquinho. Vocês entenderam? Ah, beleza. Aí, gente, agora eu gostei, mas vocês acordaram, acham que vocês estavam tomando café, viu? Chegaram aí agora. Aqui. Aí tem uns exercícios da página. Depois eu vou marcar isso para outra semana, tá? Mas essa explicação aqui é dos exercícios que vocês vão fazer a prova, que vocês vão fazer. E é matéria. Você lembra que eu falei em sala de aula que essa matéria era fácil com vocês? Não tem segredo. A anterior que nós estudamos, ela é muito difícil, mas essa a matéria, ela é tranquila. Depois dessa matéria, desses dois pontos, ele fala sobre ponto médio, tá? Ele fala sobre ponto médio. O ponto médio é na página 40. Abre o livro aí na página 40, só para vocês me acompanharem aí. Vocês darem uma olhada. Pega o livro aí na página 40. Então, na página 40 ele fala sobre ponto médio. O ponto médio, vocês olham as duas formas que a gente tem aí, tá vendo? Para a gente calcular o ponto médio, faz o seguinte: vamos pegar dois pontos, tá no plano cartesiano. Tá? Vamos supor que os pontos sejam lá 8 e 6. E o B seja lá 3 e 10. Por exemplo. Eu quero calcular o ponto médio. Tá? Então, o ponto médio de x é de acima, x é 1. O ponto médio de y vai ficar x é 1. Certo? Você já deve ter acompanhado a fórmula. É bastante simples. Né? Nós vamos pegar x1 mais x2. Também me xingando aí, gente. Vou calma, maluco. Okay. Essa Malu é Luana. Não. Quem é Malu? É a Manu? Deve ser uma maluca, né? Essa Malu deve ser uma maluca. Aqui. Mas não fica mexendo no chat. Agora não vou tentar entender o que está fazendo primeiro, depois coisa no chat. Está vendo aí o ponto médio? O que ele pede ponto médio? É o xm e y. Basta você pegar o x1, né? Você vai pegar esse aqui, ó. Esse que nós estamos chamando de x1. Esse aqui, ó, o x2. Esse aqui passa a ser o y1. E esse aqui, o y2. Então, se eu quero calcular o ponto médio entre esses pontos, vai ficar 8 mais 3 dividido por 2. Isso é o ponto médio. E de y vai ficar 6 mais 10. Então, 8 mais 3, 11, dividido por 2. Então, esse 5,5 é exatamente o ponto médio. E esse aqui vai ter 6 por 2, é exatamente 2. Então, se não tiver uma reta, se não tiver lá o plano cartesiano, esse plano cartesiano é uma reta. Tá?
Então, eu vamos dizer, aí eu tenho lá o ponto A, por exemplo, e o ponto médio é exatamente aqui, ó. Esse ponto aqui, ponto médio. Bom, esse aqui é o ponto médio. Então, na verdade, você pega x mais x, por 2, y mais y por 2. Isso, quem lembra da estatística, lembra lá do você calcular a média, pelo soma e divide pela quantidade? Então, são dois pontos e soma e sempre divide por 2. Ok? Viu? Vocês estão percebendo como é que é simples? Não estou enxergando. Deixa eu chegar para frente. Os caras que não enxergam. Melhorou aí? Eu perguntei antes, tá? Para os caras. Agora não está tocando. A primeira parte, vocês entenderam? Olha aí. Olha aí se melhorou para vocês enxergar para o ponto médio. Tá. Ó, o Gabriel Pereira também está aí, ó. Gente, agora é o seguinte, ó. Entenderam o que é ponto médio? Mesmo eu só falando, você seguindo o livro, vocês entenderam? Porque às vezes não dá para enxergar muito no quadro. Acabei fazendo menor um pouco. Vou aumentar a fonte e vou passar para a fonte 14, aí vai ajudar. É bem simples, né? Você soma x com x e divide por 2. Eu somei o x1 com x2 por 2. Somei o y1 com y2 e divide por 2. Aqui é os resultados. Então, o ponto médio, você vai ter uma reta. Então, você vai ter uma reta qualquer. Você vai ter aqui o ponto A, por exemplo, o ponto B. O ponto médio, você está encontrando ele no meio. Então. Aí passa a ser o ponto médio. Tá bom? Aí tem bastante exercício dessa parte também. Mas é tudo assim, ó. Mamãozinho da açúcar. Tá? Tudo fácil. Dá uma olhada para mim, só para a gente encerrar já essa matéria, essa parte, que eu acho que vai cair para vocês até. Vamos até a área de triângulo. A gente já termina essa parte toda. O estudo da reta não vai cair agora, né? Eu acredito que não. Vamos lá. Eu não estou entendendo, gente. Explica de novo, por favor. O Malu está falando aqui. Quem que é Malu, gente? Você sabe quem que é Malu? Explica de novo. Malu é a Malu, beleza? O que sobre 2, Maria Vitória? Depois eu não. Ah, então deixa eu explicar de novo. Vou explicar de novo, tá? Tem tantas perguntas aqui. Espera aí, deixa eu explicar de novo. Aguenta a mão aí. Tá? Eu vou apagar, vou explicar de novo. Tá? Só um minutinho. Acontece o seguinte, ó, ponto médio. O nome está dizendo que você achar a média, você sempre tem que dividir pela quantidade de elementos que você tem. Ele está querendo um ponto médio entre dois pontos. Tá? Então, tem aqui o ponto A, eu vou colocar aqui 3 e 5, e tem um ponto B, que vai ser 6 e 8, por exemplo. Tá? Então, eu tenho esses dois pontos. O que significa isso a Malu é Maria Luísa. Tá bom. Aqui, ó. Vamos calcular o ponto médio. Então, no plano cartesiano, a gente fala isso aqui. Presta atenção. Eu tenho aqui 3, por exemplo. 3 que é positivo e o 5. Então, aqui eu vou ter o ponto A. E tem 6 e 8. 6. Vamos supor que o outro esteja aqui. Ponto A e ponto B. Okay? Ele está querendo ponto médio. Aqui a gente já sabe calcular a distância. Vocês já aprenderam, né? Como é que eu calculo a distância? Se tivesse pedido a distância, se eu resolver isso para B, percentual, isso aqui seria. Então, eu vou fazer então, se vocês vão enxergar.
Se tivesse pedido a distância entre dois pontos, vocês iriam fazer isso aqui, ó. Distância vai ser igual a raiz x1 menos x2, ou melhor, x2 menos x1, esse aqui é o quadrado, mais y2 menos y1, y quadrado. Né? Isso aqui é a mesma formulazinha, isso é como vocês calcularem essa distância de área, dessa forma. Isso aqui pode ser x1, esse outro aqui é y1, esse aqui x2 e esse aqui y2. Ok, lá, x2 e y2, ficaria assim. Tá? Então aqui x1, y1, x2 e y2. A distância é essa. Só que agora nesse outro exercício, ele está pedindo ponto médio. O ponto médio deve estar mais ou menos aqui assim, ó. Vai achar a média, o ponto médio disso aqui. Tá? Para encontrar esse ponto médio, nós vamos precisar aqui, ó, do xn, então eu vou chamar de xn, e aqui, ó, o yn. Tá? Então, como é que eu encontro esse xn, que seria o ponto médio relativo a x, e esse aqui, x e y? Como que eu encontro esses dois? Eu vou somar os dois x, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o xn, eu vou pegar o x1 mais o x2 e vou dividir por 2. Porque é ponto médio. Então eu pego x1 mais x2 e vou dividir por 2. Tá? E o ponto médio de y, eu vou pegar y1 mais y2 e também vou dividir por 2. Então aqui, nós vamos ficar com esse aqui, ó. Se eu pegar, eu vou desmanchar isso aqui, tá? Olha aqui, ó. Se eu pegar o x1, esse aqui, ó. Quanto que vale x1? Vale 3 mais x2, que é 6. Então eu pego 3 mais 6. É x1 mais x2. E vou dividir sempre por 2. Então 3 mais 6 vai ser 9. Dividido por 2. Esse é o ponto médio. 9 é isso. Tá? Esse outro aqui, se eu quero ponto médio, vou pegar o y1, que é 5. Vou somar com 8, até o y2. E vou dividir isso por 2. Tá? 8, 5 mais 8 vai ser 3. Então esse aqui é o ponto médio de x. Esse aqui é o y. Okay? É só isso, só acho o ponto médio. Então a gente tinha um gráfico lá. O gráfico estava assim, ó. O gráfico estava assim. O ponto médio está aqui, ó. Aqui está o de x, que foi 9 menos. E aqui vai estar o do y, que foi 13 menos. Tá? Aqui vai conter o ponto A. O ponto B. Okay. Entenderam agora? Entenderam? Cada um fala um sim. Sim, não. Não entendemos, professor. Ou então, entendemos, professor. Estou esperando vocês responderem sim ou não. Sim, ai, que maravilha. Bom, então vamos lá agora na página 41. Agora tá bom, todo mundo entendeu. Ó. Gente, até a ela entendeu, então todo mundo entendeu. Isso aí não tem problema. A ela entendeu, estão entendendo. Ô, Giovana, está perguntando se tem pegadinha. Essa matéria é muito simples, como eu falei com vocês. Ela não é complicada. Você lembra que eu falei que ela era simples? Eu não estava mentindo. Eu não minto, sabe? Eu sou um pouco de verdade. Eu não minto. A matéria é fácil. Só que tem exercícios que são um pouquinho mais complicados, mas vai ficar em torno disso aqui mesmo que a gente está vendo. Tá bom? Gente, vamos lá. Coordenadas do baricentro. Junto dela. A página 41.
É rapidinho também. A coordenada do baricentro, vocês lembram o que é baricentro? Vocês já estudaram isso lá no ensino fundamental 2. O que é Luana? Estou perguntando, Raio me responde. O que é a Luana? Eu não sei o que é, não. Porque não dá para acompanhar as perguntas aqui, não. Todas de uma vez, não. Hein, Luana? Então, o que é que você está perguntando? Você deixou a fração, pode. Quando é para dividir, Luana, quando é para dividir com a divisão exata, você pode dividir. Eu não dividi essas duas aqui, olha, porque não vai dar um número exato. Mas se tem que dar um decimal exato, né? Pode ser, pode ser que a resposta esteja assim, ou ela pode estar 4,2, ou melhor, 4,5, né? E aqui pode estar 6,5. Pode ser. Tá? Mas a divisão só é bom para você saber onde está no plano cartesiano, né? Aqui está no 4,5, no 6,5. Mas tem exercício que não vai dar uma dízima, né? Então não precisa dividir, não. Só quando der uma divisão um decimal exato, assim você pode dividir. Ok? Bom, então vamos lá. Página 41, coordenadas do baricentro. Antes de eu explicar o que é coordenadas do baricentro, olha na página 41 para vocês verem o que é coordenadas do baricentro. Tá? Olha, tá vendo que é coordenadas do baricentro? Vou lembrar primeiro o que é baricentro. É você ter um triângulo, você tem o centro desse triângulo. Tá? O centro desse triângulo a gente chama de baricentro. É conhecido como ponto G. O ponto G de um triângulo a gente chama de baricentro. É justamente o centro de um triângulo. E para você achar o centro de um triângulo, você vai pegar, né? Você vai pegar as coordenadas, as três coordenadas, você vai ter três pontos, você tem um triângulo, você vai ter três pontos. Você vai pegar x1, x2, x3, dividir por 3. Depois você pega y1, y2, y3, também divide por 3. Mostrar o gráfico para ver o ponto médio. Aqui, mano. Olha na página 40 aí, vocês viram. Aqui, ó, tá vendo? Tem um gráficozinho, não sei se vocês estão enxergando aí. Eu não estou enxergando nada. Nem aqui, eu só estou enxergando. É melhor com o livro aí, gente. Aqui está o ponto médio, tá vendo? Tá exatamente no meio aqui, certinho. O meu desenho no quadro está bem melhor que ele livro. Esse é o ponto médio. Está na página 40. Agora nós vamos. Isso, na página 40. O ponto médio está na página 40. Agora nós vamos para o baricentro, está na página 41. Baricentro 41. Baricentro 41. Bom, a página 41, igual eu falei para vocês, a gente vai ter um triângulo. Tá? Vou pegar um exemplo aqui, olha. Estiver calculando baricentro. Deixa eu ver um exercício aqui. Olha para nós aí o exercício 2, da página 41. Ele coloca três pontos. Tá? Então, exercício 2, página 41. Coloca três pontos. O ponto A, que é 4,1. Coloca o ponto B, menos 8, menos 5. Coloca o ponto C. Coloca o ponto C. Que é menos 4, menos 3. Tá? São esses três pontos que você coloca assim, ó. No plano cartesiano, no triângulo ABC tem versos nos pontos A, B e C, sendo M e N os pontos da denominação. Determine o porquê das medidas. Não, esse aqui não é o que eu estou querendo ainda, não. Tá? Primeiro nós vamos calcular o baricentro deles. Tá? Ele não... Não, gente, esse exercício não vai dar, não. Não é o que eu estou querendo, não. Esse exercício a gente vai fazer também.
Tá? Mas vamos supor que seja isso aqui, está pedindo o baricentro. Deixa eu explicar primeiro o que é baricentro, depois a gente passa para resolver esses exercícios dois aqui. Aqui é o seguinte, primeiro nós vamos calcular o baricentro. Tá? Para calcular o baricentro, a gente faz o seguinte, você vai pegar... Deixa eu só ver como é que colocou o baricentro para vocês aqui. É o ponto. Então, eu vou calcular o baricentro, a gente faz isso aqui, ó. Vou chamar x, g. Tá? Então, eu vou pegar aqui... O que vocês estão falando, gente? Deixa eu ver aqui primeiro. Está atrapalhando a explicação? Quem está atrapalhando a explicação? Às vezes é um FRV para quem está atrapalhando. Ah, deve ser o Felipe. É o Felipe ou é o Helder, um dos dois. Maria Vitória, então tem. Gente, vamos só por aqui. Aqui, Maria Eduarda, e a Maria Eduarda é um show. Ó. Só que ele escreveu professora. Aí já ganhou outro FRV, Maria Eduarda. Da página 5, então, parecendo. Vamos fazer isso primeiro, como explicação. Então fica aqui o seguinte, gente, ó, o baricentro no ponto G. Então, vamos ter esses dois pontos. Ó. É o X e o Y. Tá? Eu vou chamar de Y e G. Para encontrar o ponto G, vamos somar os três valores de X aqui, ó. X1, X2 e X3. Vai ficar 4 mais menos 8 mais menos 4. Entendeu? Eu tenho 4 menos 8 menos 4. Eu vou pegar 4 mais, vou somar com menos 8, vou somar com menos 4. Vou dividir isso aqui, ó, por 3. Tá? No ponto G é a mesma coisa, só que eu vou pegar um Y. Vou ficar 1 mais menos 5 mais menos 3. E vou dividir por isso. Sempre dividir por 3. Então, ok? Você encontra exatamente o que vai ser. Então, aqui vai ficar, ó, se eu somar, vai ficar 4, mais esse menos vai dar menos 8, mais esse menos vai dar menos 4. Tá? Então, vou pegar isso aqui e dividir por 3. Então, se eu somar aqui, esse resultado, né, faz 4 menos 4, vai anular, vai dar aqui menos 8 vezes. Tá? E esse outro aqui, ó, se eu somar, vai ficar 1 mais esse menos, menos 5, mais esse menos, menos 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, dividir por 3. Né? Então, aqui vai dar menos 8, com mais 1 vai dar menos 7. Menos 7 sobre 2. Esse aqui é o ponto, vai ser. Então, se você tiver um triângulo, tá? O ponto G dele vai dar, né? Se o plano cartesiano tiver aqui, se quiser, tá? Se o plano cartesiano tiver ali, vai sempre exatamente aqui. Você tem aqui o X e aqui o Y. Então, esse aqui seria o centro dele. Mas você vai ter o X e o Y. Tá bom? Entenderam o que é baricentro? Só soma os 3, x1, x2, x3 e divide por 3. Depois y1, y2, y3 e divide por 3, sem ponto do centro do triângulo. Tá bom? Vou falar com vocês. A Letícia tem que abrir os olhos. Olha aí, Letícia. Está enxergando agora. Tá o mais próximo possível aí de gente da parede. Eu estou mudado aqui já, para vocês enxergarem. Eu resolvi, tá? Lá em cima os pontos. Então, os 3 pontos lá em cima. É para vocês anotarem, tá vendo? A, B e C. E aí foi desenvolvido. E achou. Bom, vamos lá para a última matéria, a última explicação.
A gente tem pouquíssimos alunos na aula, só 19. Essa aqui o pessoal pode assistir depois. Bom, vamos lá na outra página. Na página 43, área de um triângulo. Área de um triângulo. Bom, isso começa na página 43. É muito simples de calcular a área de um triângulo. Tá? Vocês se lembram lá do determinante? Tá? A gente vai usar o determinante para calcular a área de um triângulo. Mas vocês vão perceber que é simples. Para você encontrar a área de um triângulo, por exemplo, você vai ter 3 pontos. Então você consegue montar uma matriz. Depois basta multiplicar isso por meio. Tá? Quando você multiplicar por meio, você encontra a área de um triângulo. Por exemplo, aqui, olha, deixa eu... Quer ver? Vamos lá na página 47. Abre o livro na página 47. Na página 47. Vamos pegar o exercício 1. O exercício 1 ele coloca em cima. O A, que é menos 2 e menos 3. O B, que é 1 e 3. E C, está valendo 7. E 1. Então, olha aqui. Eu quero calcular a área de um triângulo. Então, para calcular a área desse triângulo, esse exercício nem está pedindo a área do triângulo, ele está perguntando, ele só está dizendo o seguinte, que esses pontos estão alinhados. Está enxergando direito o quadro? Está embaçado. Para mim, aqui não enxerga, aqui não, porque são de cabeça para baixo. Então não dá para ver direito. Ó, aqui nós temos o seguinte, 3 pontos, A, B e C. Eu vou calcular. Primeiro, esse exercício, primeiro temos esses pontos estão alinhados. Tá? Se 3 pontos estiverem alinhados, não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando 3 pontos estão alinhados, né, a gente fala que são colineares, estariam assim, ó, né, eles são colineares. Tá? Quando eles são colineares, quando você calcula o determinante, deles, o resultado aqui, ó, você calcula o determinante, né, desses 3 pontos, o resultado dele é sempre zero. Então, esse exercício está perguntando, esses 3 pontos estão alinhados? Para você saber se eles estão alinhados, você vai calcular o determinante. Se o determinante der zero, significa que estão alinhados, estão assim, na mesma terra. Se não der zero, eles não estão alinhados, eles vão formar um triângulo. Tá? Aí vai ficar algo conhecido assim. Mas vai ter o ponto A, ponto B e ponto C. Eles vão ficar assim. Tá? Então, ele está querendo dizer o seguinte: se tiver alinhado, o determinante é zero. Se não tiver alinhado, o determinante é diferente de zero. Ok? Alinhados, determinante para zero. Não alinhados, determinante diferente de zero. Vamos ver esses 3 pontos alinhados e depois calcular a área do meio desse triângulo se eles não estiverem alinhados. Porque se eles estiverem alinhados, não existe área. Não é isso? Eles estão alinhados, você não vai formar um triângulo. Então não existe área. Se eles estiverem, não forem alinhados, eles estiverem assim, nós vamos encontrar área. Tá? Então, esse exercício só pede isso, verificar se os 3 pontos estão alinhados. Aí a gente vai calcular o determinante. Tá? Para calcular o determinante aqui, a gente faz o seguinte.
Você vai pegar esse ponto aqui, ponto A, menos 2, menos 3, e acrescenta 1 aqui. Vocês lembram? Ele sempre acrescenta 1 para completar o determinante, completar a matriz. Né? Você pega aqui 1, 3 e acrescenta 1. O ponto C, 7, 1 e acrescenta 1. Vocês lembram quando a gente calculou o determinante usando Sarri? Então nós colocamos menos 2, menos 3 e acrescentamos 1, 3 e acrescentamos 1. Agora a gente repete. Está menos 2 e menos 3, 1 e 3, 7 e 1. Vocês lembram disso? Tem a matriz, tem aqui a matriz de ordem 3. Depois você repete as duas colunas. As duas primeiras colunas você repete. Né? Ctrl C, Ctrl V. Né? O que a gente faz agora? A gente pega. Alguém entendeu? Será alinhados quando calcular o determinante der zero. Isso, Maria Vitória, isso mesmo. Se o determinante for zero, eles estão alinhados. Se der diferente de zero, eles não estão alinhados. Eles estão alinhados porque o determinante é zero. Exatamente a minha. Obrigado, gente. De nada, nós estamos aí para isso. Então vamos calcular o determinante aqui. Vocês lembram lá como é que a gente faz para calcular o determinante? A gente pega. O que você não entendeu, Luana? Quando é que está alinhado e quando não está alinhado? Responde aí, Luana. Repetindo aqui para o Luana, gente. Quando eles tiverem como montar a matriz. Não, mas está aqui no quadro, olha. Certo que você vê, olha. Eu peguei aqui, olha. Menos 2, menos 3 e acrescento 1. Sempre você vai acrescentar 1. Tá? Para compor aqui essa matriz. Então eu peguei menos 3, menos 2 e acrescentei 1. Menos 2, menos 3, acrescentei 1. O ponto B, aqui, olha. 1, 3, acrescentei 1. O ponto C, 7, 1 e acrescentei 1. Depois eu peguei você pega essas duas colunas e repete. Elas estão aqui, tá vendo? 2 menos 3, 1, 3, 7, 1, maravilha. Né? Qualquer uma coisa. Entendeu, Luana? Primeiro? Luana, entrando você falando. O Felipe entendeu? Bom. Pode conversar também. Estou pensando demais. Estou falando isso só para não perder a prática. Então vamos lá. Agora, para a gente calcular o determinante, a gente pega a diagonal principal menos a diagonal secundária. Tá certo? Vamos pegar a diagonal principal menos a diagonal secundária. A diagonal principal são esses aqui, esses três aqui também, a diagonal principal, e esses três aqui, ó, a diagonal principal. Então vamos multiplicar aqui, ó. Vamos multiplicá-los. Então a gente pega 1 vezes 1 vezes 1, o resultado é 1. O resultado aqui é 1. O resultado vai enxergar. O resultado aqui é 1. Coloca assim, nós vamos ficar mais complicados de enxergar. Então nós pegamos a 1 vezes 1 vezes 1, o resultado foi 1. De novo, multiplicando a segunda coluna, essa diagonal. Menos 3 vezes 1 vezes 7, 2 vezes 7, e vão dar 21, vai ficar menos 21. E pega o outro aqui, ó, menos 2 vezes 3 vezes menos 1, aqui vai dar menos 6. Ok? Agora pega esse outro aqui, ó. Então eu peguei, a gente chama esses três aqui de diagonal. A gente chama esses três de diagonal principal. Deu menos 6, menos 21 e 1. Vocês lembram agora que a gente pega a diagonal secundária e inverte o sinal dela? Tá? A gente pega a diagonal secundária e inverte o sinal. Por exemplo, eu vou pegar esses três aqui, ó. Tá?
eu vou pegar menos 3 vezes 1 vezes 3. Se eu multiplicar, vai dar menos 3. Eu vou colocar aqui mais 3. A gente inverte o sinal. Vocês lembram? A gente pega a diagonal secundária. Então, eu peguei menos 3 vezes 1 vezes 1. Deu menos 3. Eu jogo aqui mais 3. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Ó. Vou multiplicar. Ó. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Deu menos 2. Eu jogo aqui mais 2. E faço a mesma coisa com esse aqui. Ó. 7 vezes 3, 21. Vezes 1 dá menos 21. Vai dar mais 21. Eu jogo aqui menos 21. Tá? Então ficou essa conta, tá vendo? A diagonal principal você multiplica e não inverte o sinal. A diagonal secundária você multiplica e inverte o sinal dela. Agora eu vou resolver essa conta aqui, olha. Né? Vai ficar aqui. Vou somar primeiro os negativos. Se eu somar os negativos, eles vão ficar. Nós somamos os positivos. Ó, vai ficar 2 mais 3 mais 1, 5. Né? Então vai ficar 5. 2 com 3. Não, 2 com 3, 5, mais 1, 6. Mais 1, 3, 6. Menos 6. Menos 21. Menos 21 também. Então vamos dar aqui menos 42 a resposta. Então a resposta aqui, olha, dessa conta vai dar menos 42. Como deu menos 42, significa que esses pontos não estão alinhados. Tá? Se você construir o plano cartesiano, você vai ver que eles não estão alinhados. É o que eu vou fazer agora. Eu já sei que deu menos 42 determinante. Esse aqui é o determinante, né? Deu menos 42. Aí eu vou fazer o plano cartesiano e calcular a área. Apesar que esse exercício não perguntou isso. Esse exercício só pediu para a gente verificar se os pontos estão alinhados. Tá? Eles não estão alinhados, porque não deu zero. Tá? Agora vamos calcular a área desse triângulo. Tá? Vamos fazer de duas maneiras aqui. Agora, olha como é que ficaria. No plano cartesiano, ficaria assim. Ó. Menos 2, vou colocar aqui, ó. Menos 2 e menos 3. Então, ficaria aqui assim, mais ou menos, aproximadamente assim. Esse aqui é o ponto A. O ponto B é 1 e 3. Vou colocar ele aqui assim, ó. 1 e 3. E o ponto C, esse aqui é o B, né? E o ponto C está valendo 7 e 1. Ponto 7 e 1. Deixa eu aumentar isso. 1 e 3. Aí esse aqui vai ser o ponto B. E o ponto C está valendo 7 e 1. Esse é o ponto C. Tá vendo? Vocês pontos? Olha o triângulo formado. Ponto A, ponto B e ponto C. Então tem esse triângulo. Tem esse triângulo. Se você une os três pontos, vai ter um triângulo. Se ele pedir o baricentro desse triângulo, tá só revisando o que eu falei anteriormente. Se ele pedir o baricentro, eu vou somar menos 2 com 1 com 7. Vou dividir por 3. Depois eu pego o y, que vai ser menos 3, 3 e 1. Somo e divido por 3. Sempre divido por 3. Aí eu vou achar o centro desse triângulo. Tá? Que é chamado de ponto G, ou baricentro. Agora o exercício que a gente calcula a área. Era a área desse triângulo. Essa é mais uma forma de se calcular a área de um triângulo. Para calcular a área do triângulo, você vai pegar meio e multiplicar pelo módulo do determinante. Essa é a formulazinha. Você pega meio e multiplica pelo módulo do determinante. Vocês viram lá que o determinante ele foi negativo. Né? Só que a gente joga ele sempre positivo, porque tem módulo, tá vendo? E a área não existe área negativa. Então a área desse triângulo vai ser meio multiplicado por 42 ou 41, 42.
Então vai ser meio multiplicado por 42. E passa a ficar positivo porque está em módulo. Tá? Então a área desse triângulo vai ser 21. Se tiver em centímetros, né? Centímetros quadrados. Aí você calcula a área. Se encontrar o triângulo usando determinante. Ok? Entenderam, gente? Quem estiver entendendo, estiver gostando, dá um joinha para nós aí. Que agora só 3 pessoas dão um joinha. Depois eu vou olhar quem está dando joinha para nossa aula. Quem não está dando joinha, vai perder ponto. É, gente, é fácil, não. O ruim é só eu falando. Menos 42, né? Não. Não é porque está em módulo, Letícia. Quando está em módulo, você coloca positivo. Observa a fórmula do está em módulo, né? Então, dou menos 42 o determinante. O determinante é menos 42. Mas quando você joga ele na fórmula, você joga sempre positivo. Né? Entendeu, Letícia? É módulo, 42, porque tem módulo. Isso mesmo, amigo. Giovanna, já tem entendido que ficou mais 42, né? Mas, gente, é isso. Tá? Eu acho que vocês têm um exercício aí a semana toda e eu acho até que vocês conseguem fazer bem essa prova. Tá? Vocês vão conseguir fazer bem essa prova se vocês cobrarem essa parte. Mas dá uma estudadinha antes, pega o livro, faz isso com o livro na mão, vocês não vão ter dificuldade não. Tá bom? Então eu acho que é só isso, gente. No nosso horário, escutei dando sinal tá, agora. Beleza? Então é isso, gente. Fique com Deus. Tá? Tomara que a gente volte logo, porque esse negócio de estudar à distância é complicado. Né? Eu prefiro ficar juntos. Então, um abraço para vocês. Obrigado. Fique com Deus. Tá? E bons estudos para vocês. Vocês são 10. Um abraço, gente. Beijo.